No dia 18 de maio, próxima segunda-feira, é comemorado aí o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. E nós estamos aqui no CAPS, nesse momento, para falar com a Karine. Ela que é coordenadora aqui do CAPS, coordenadora da saúde mental. Karina, o que comemorar nesta segunda-feira, dia 18? Inclusive, a gente está aqui agora para chamar a atenção da população, porque realmente nós precisamos tratar as pessoas que necessitam de apoio, de tratamento mental, de uma forma diferente, né? Isso aí, João Carlos. Bom dia. Obrigada a todo mundo pela oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho sobre, né, a importância de comemorar essa data. A luta antimanicomial, ela é comemorada, né, como uma política nacional para cuidado em saúde mental. Então, os trabalhadores da saúde mental que na época trabalhavam em manicômios e hospitais psiquiátricos fechados, que viam as pessoas passando por tratamentos desumanos, né? Que quando a gente assiste os filmes, eu até coloco um aí como sugestão para a gente assistir, entender um pouco de como que era, né? Nise da Silveira, que foi uma psiquiatra que mudou muito como a saúde mental ela é trabalhada. Então, esses profissionais, diante daquela necessidade de um cuidado mais humanizado em saúde mental, eles fizeram um movimento, então, para fechar os manicômios, para mudar a política e a forma de cuidado em saúde mental. Com isso, nascem os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, que prega o trabalho em rede. Porque agora, com essa pandemia, mais que nunca, a gente vê o quanto é complicado a gente ficar isolado, né? O quanto é difícil a gente ficar sozinho e lidando, muitas vezes, com questões tão grandes. O coronavírus hoje ele é uma questão mundial, né? É uma questão que impacta na vida de todos. E aí a gente pode falar sobre isso, porque eu tenho medo de ser contaminada, você tem, mas as questões de saúde que adoecem as pessoas, muitas vezes elas são só delas. E aí, como compartilhar isso? Por muitas vezes, as pessoas eram isoladas e ao invés delas poderem falar sobre os problemas, falar sobre o que estava causando angústia, o que estava causando adoecimento, elas precisavam se calar, né? E aí, cada vez mais, elas iam adoecendo. A gente acompanhou uma senhora, numa ocasião de comemoração de um 18 de maio, ela era acionista de uma grande empresa. E ela teve uma depressão pós-parto e foi para um hospital psiquiátrico. Nisso, o esposo acabou casando novamente, arrumou uma outra pessoa que cuidou daquela bebê que tinha nascido, e ela passou o resto da vida dela em um hospital psiquiátrico para cuidar de uma depressão pós-parto que hoje a gente cuida até sem internação, né? Então, esse cuidado humanizado é o que a gente quer para a sociedade, é o cuidado que eu quero para mim, se eu adoecer, é o cuidado que eu desejo para você, né? É a gente ser cuidado no seio da nossa família, dentro da nossa unidade básica de saúde, com o médico que conhece a gente e com o suporte de uma equipe especializada. Então, hoje, como que tá? O que a gente comemora aqui em Araguari, neste 18 de maio? A gente comemora o cuidado humanizado em saúde mental. A gente comemora que essa pessoa hoje, ela está sendo cuidada por uma rede multiprofissional, né, e que ela está circulando, e que ela tá convivendo, porque não adianta a gente querer pensar que sozinho e calada a pessoa vai resolver os problemas. A gente tem um índice de tentativa de autoextermínio assustador hoje em Araguari, em Minas, no Brasil, né? Os números eles são crescentes. Então, cada vez mais, a gente precisa olhar para a saúde mental. E é muito simplista a gente pensar que um especialista vai dar conta de cuidar disso, né? O que adoece a gente são questões multifacetadas, né? O que me adoece é a falta de um emprego, é um problema conjugal, né? Porque o adoecimento ele não vem do além, ele é fruto, né, de
de várias frentes ali. Então, todas essas frentes têm que ser olhadas. E o trabalho do CAPS é esse. É ele ir para o território e ele garantir que essa pessoa ela seja cuidada na sua área social, na sua área familiar, na sua área clínica. E o CAPS é o dispositivo especializado nisso. Em como qualquer outra patologia, quando precisa de um especialista é no CAPS, e quando as coisas estão mais ou menos equilibradas, é no território, né? E hoje a gente comemora, então, que Araguari fez essa descentralização, que hoje a gente não tem um lugar só que cuida de saúde mental, que todas as unidades básicas de saúde estão preparadas para isso. A gente tem uma equipe multiprofissional especializada em saúde mental que dá suporte em cada unidade. A gente tem uma médica psiquiatra tutora que está junto com cada clínico geral das unidades para poder estudar o caso e estudar melhores estratégias de tratamento para esse usuário. Então, não precisa pensar que vai deixar de ser cuidado porque está na unidade básica de saúde. O médico da unidade básica de saúde ele tem um tutor que é uma psiquiatra, né, inclusive muito experiente, que está ali estudando o caso dele junto com o clínico e dando condição para o clínico cuidar dele bem de perto. Porque antigamente, João Carlos, a pessoa ficava 6 meses sem passar por um psiquiatra. Ela tomava remédio por anos, né, sem ser reavaliada. E isso não é cuidado, porque o mesmo remédio que ajuda, às vezes ele atrapalha. Né? E agora não, o médico da família ele está ali junto com o paciente. Qualquer mudança de comportamento, né, qualquer intercorrência medicamentosa, ele vai ser cuidado de perto. Então tá o médico da unidade, o tutor e o CAPS. Todo mundo para oferecer esse cuidado de qualidade. Karine, durante essa semana, né, comemorado nesse dia 18, alguma programação específica, como é que tá? Principalmente em relação a esse período de coronavírus, existe aí algumas orientações, né? Como é que está a programação? Então, a nossa programação ela está sendo diferente, né, por conta da pandemia. Então, nós temos uma semana inteira de capacitações e lives e vídeos, né, tanto municipais como estaduais, né. Então, o estado ele tem a programação e a gente vai compartilhar isso nas redes, né, para a pessoa que tiver interesse, curiosidade de conhecer mais sobre o tema. Então, de segunda a sexta, a gente vai ter lives todos os dias com os mais renomados profissionais, para a gente entender um pouco melhor sobre essa política. E a gente também vai ter o nosso vídeo aqui de Araguari, né, explicando para a nossa população como que está a nossa rede, como que ela está organizada. E dentro dos CAPs, os trabalhos eles estão sendo realizados individualmente nesse momento. Então, se você precisa de atendimento do CAPs, pode vir, porque a gente se organizou para atender com segurança. Então, é um paciente por vez com cada profissional. A gente não tem grupo nem oficina, porque ainda não pode, mas os cuidados eles estão sendo feitos de forma individualizadas. E esse cuidado ele é mantido também à distância. Então, se você veio no CAPS e você teve uma orientação do psicólogo, ele vai continuar te acompanhando em casa, por WhatsApp, por ligação, por videochamada, até o dia de você voltar, né? Então, a gente tem, João Carlos, um plano que a mola do CAPS é o PTS, é o Plano Terapêutico Singular. Porque não adianta você querer fazer um esquema que dê certo para todo mundo. O que eu preciso, às vezes, não é o que você precisa. Então, quando o paciente vem no CAPS, depois do diagnóstico, é feito para ele um plano singular, que vai ao encontro do que ele precisa, do que vai ser potente para ele, para que ele desenvolva o que ele está necessitando naquele momento. E esse plano ele é mutável. Toda semana ele está sendo reorganizado e reordenado. E esse plano ele é feito também em conjunto com a unidade. Então, olha, aqui no CAPS tem alguma coisa para essa pessoa que vai ser interessante uma vez por semana. Na outra semana ele vai estar lá na unidade, junto com o médico da unidade.
Ele vai estar lá na associação de moradores fazendo algum tipo de atividade, ele vai estar fazendo... Então, a gente está organizando, inclusive, a distância. Então, nossos educadores físicos, eles fazem um plano, acompanham a distância, os nossos psicólogos, e, inclusive, até as artesãs, né? Então, as artesãs desenvolvem um trabalho com a pessoa individualmente, tem artesã lá no território que continua esse trabalho com ela, e aí vai com teleatendimento, e vai monitorando, e vai dando sequência e segmento nesse momento. Para finalizar, Karine, a gente falar dessa data aí tão importante, os cuidados, né, como você está passando aqui, que a gente tem que ter com alguém que tem na família, né, uma pessoa com problema de saúde mental, qual que é a mensagem que você pode deixar aqui no final, principalmente em relação a esse dia 18? Eu acho assim que o que a gente precisa de ter nesse momento e em todos os outros é amor, né? Porque o amor ao próximo, o cuidado, ele possibilita cuidados, né, nas mais diversas formas. Então, às vezes, é difícil a gente amar uma pessoa que ela não está sendo produtiva para a gente, né? Mas a gente tem que se colocar muito no lugar do outro, né? E aí, escutar, ter sensibilidade, entender, se colocar no lugar do próximo, né? E se por algum momento sentir que em casa, que um familiar está precisando de ajuda, né? Entre em contato com a unidade básica mais próxima, que você já tem costume de frequentar. A gente agora tem os nossos atendimentos psicológicos por telefone, né? Se você não tem condição de ir até a unidade, o João Carlos vai deixar o telefone com vocês no vídeo e vocês liguem, agendem um atendimento, alguém vai entrar em contato com vocês e caso seja necessário um atendimento especializado, a própria unidade encaminha vocês até o CAPS. É o 3690? 3235. Então pode ligar, tirar as dúvidas, pedir orientações, né? Isso. Karine, obrigado. Eu que agradeço, né? E que nós tenhamos aí uma boa semana e que a gente possa realmente conseguir escutar e acolher uns aos outros.